Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem também. Meu nome é Letícia e junto com a Janaína e a Priscila e a Elizabeth, eu também faço parte do Ministério Esther. E nós estamos fazendo todos esses vídeos com o objetivo de que Deus fale com vocês, assim como Ele tem falado com a gente também. Ele tem dito para nós que as coisas, que as experiências que Ele tem nos dado, a maneira que Ele tem ministrado no nosso coração, nós precisamos compartilhar também com outras pessoas, não é para ficar somente conosco. E eu gostaria de falar com vocês hoje uma passagem muito conhecida, mas que Deus falou muito comigo através dela e eu espero que Ele fale com você também. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e, exclamando, disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Existe uma outra passagem parecida com essa, alguns capítulos anteriores, no mesmo livro de Mateus, onde Jesus estava presente num barco naquela ocasião, né? E veio também um grande vento, uma grande tempestade, e eles morreram de medo e falaram: "Jesus, nós vamos morrer, por favor, o Senhor não tem piedade de nós." E Jesus disse a eles: "Homens de pequena fé, por que vocês estão tendo essa reação?" E Jesus acalmou o vento e acalmou a tempestade. Algo que me chama muita atenção aqui é que nessa ocasião Jesus os mandou entrar no barco. Jesus ordenou que eles fossem para o outro lado da margem. Nós sabemos que Jesus é onipotente, onipresente, apesar de ter vindo como homem, ele também era 100% Deus. E na sua onisciência, ele com certeza já sabia daquela tempestade. Ele já sabia que aquilo iria acontecer no meio do caminho. Mas a palavra dele foi: passem para o outro lado. Guarde isso. Ele mandou que os discípulos fossem para o outro lado da margem do lago. E algo muito interessante é que quando Jesus vem andando sobre as águas, no meio de todo aquele vento, as ondas abatendo o barco, parecendo que eles iam perecer, eles começaram a gritar de medo, falando: meu Deus, vamos morrer." E quando viram alguém andando em cima das águas, falaram: "É um fantasma. Meu Deus, piorou tudo agora." Mas Jesus disse para eles com doçura e calma: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Né? A diferença, naquela hora, naquela outra situação, Jesus estava ali fisicamente, mas Jesus contemplou tanto o coração deles. Ele sabia que eles estavam, entre aspas, sozinhos. Jesus estava com eles na sua onipresença, mas naquele momento Jesus, a segurança deles não estava fisicamente ali. Parecia que ele tinha deixado eles para trás e mandado eles para morrer no meio de uma tempestade, quando não era isso que tinha acontecido, nem que iria acontecer. Ele sempre esteve ali. E ele acalmou primeiro os discípulos, disse: "Sou eu, não tenham medo." Antes de acalmar a tempestade, Jesus acalmou-os primeiro. E muitas vezes ele faz assim com a gente. Antes de acalmar as circunstâncias, os rugidos dos leões que estão ao nosso redor, o forte vento, as fortes ondas que estão tentando nos derrubar, ele primeiro precisa acalmar o nosso coração, que está turbado, cheio de medo, cheio de temor, cheio de ansiedade, cheio de desespero. E ele diz pra gente: fique calmo, não precisa ter medo. Ele disse para você que você iria chegar na outra margem. Fique calmo,
Não precisa ter medo. Foi Ele que ordenou você, não foi Ele que disse para você entrar nesse barco e passar para o outro lado. Ele nunca é pego de surpresa, Ele nunca é surpreendido. Na sua soberania, na sua onipotência, na sua onisciência, Ele já sabia de tudo que iria acontecer. Mas Ele nunca deixou você só. E a palavra diz que todas as coisas nesse mundo passarão, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. E aquilo que ele disse, para que se cumpra, só depende de mim e de você. Que a gente, apesar de como Pedro, por exemplo, teve uma atitude de fé, Senhor, se é tu mesmo, que eu vá ter com você sobre as águas. E ele foi. E ele começou a andar sobre as águas. Mas depois que ele começou a ser atingido por toda aquela tempestade, quando as ondas começaram a assustá-lo, ele deixou de ter os olhos fixos em Jesus e começou a olhar para a tempestade. E começou a submergir e pediu socorro ao Senhor, e o Senhor estendeu a mão com todo amor e bondade para ele e disse: por que você teve medo? Por que você perdeu a sua fé? Né? A nossa, às vezes, atitude, coragem, falo para mim mesma, a gente tem atitude de coragem, nós vamos, a gente tem aquele ímpeto de se levantar e falar assim, não, eu vou, eu tô com fé, mas no meio do caminho a gente esmorece, a gente não pode deixar que isso aconteça conosco. E hoje ele diz para mim e para você, ele estende as mãos dele para mim e para você e diz: por que você está perdendo a sua fé? Fui eu quem te ordenei. E depois diz que eles chegaram com paz e tranquilidade a outra margem daquele lago. Eles sobreviveram, passaram. A palavra que o Senhor disse lá na outra margem, de que eles passariam e que era para eles irem até lá, foi cumprida. Porque não foi a vontade pura e simples dos discípulos, foi uma ordem do próprio Jesus para eles. E eles obedeceram. E o Senhor Jesus veio com a paz dele, acalmou. E outra, apesar de Pedro ter tido esse medo, a atitude de fé dele marcou ele na história, porque nenhum outro homem na Bíblia, pelo menos que nós saibamos, andou sobre as águas como Jesus andou. Mas que a gente não tenha o medo. A palavra diz que a gente não tem, ele não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de coragem, o espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Que nós tenhamos equilíbrio nesse tempo e que nós voltemos a confiar plenamente na palavra que o Senhor nos disse. Nada mudou, a palavra dele não mudou. Talvez você possa ter mudado porque circunstâncias fizeram com que você se abalasse. Mas pega firme na palavra que ele te disse de novo, prossiga e não desista. Amém. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.